Olá, a paz seja convosco. Vamos para o nosso segundo dia de devocional, fortalecendo o jejum da vitória. Lembrando que esse jejum nós optamos por abster-se de um alimento que a gente gosta, em abster-se de um líquido e de tirar um hábito e colocar um hábito novo. Então hoje nós vamos para o nosso segundo dia da leitura, Rompendo em Oração. É um livro que tem nos fortalecido, nos direcionado. Tivemos vários testemunhos, várias experiências de algumas vitórias. Estamos gratos, Porque o Senhor tem nos poupado nesses últimos dias, nos preparado, e nós temos o hoje. Então, se nós estamos de pé, estamos levantando, estamos respirando, é porque o Senhor quer. O Senhor quer o melhor para mim, quer o melhor para você. Ele quer que nós venhamos nessa terra, nos dias de hoje, dar o nosso melhor. Que nós venhamos multiplicar aquilo que Ele tem nos dado. Então não esconda o seu talento. Pegue o seu melhor e comece a transbordar. O meu conselho é que você crie um grupo no WhatsApp e comece a todos os dias a lançar a semente, lançar as boas novas. Se você ainda não tem um Instagram, crie um Instagram e comece a postar coisas novas. Hoje é uma das melhores ferramentas que nós temos. É usar as redes sociais, é o lifestyle, o estilo de vida cristão, um estilo de vida que professa o cristianismo. Vamos orar? Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és bênçãos sem medidas. Estamos hoje, Pai, mais uma vez aqui e Te rendemos graças porque os Teus propósitos têm sido cumpridos em nossas vidas, porque o Senhor tem nos fortalecido para falar do Teu amor. O Senhor tem arrancado toda a timidez, o Senhor tem arrancado todo medo, o Senhor tem transformado a nossa mente a cada dia. Senhor, louvamos e glorificamos o Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pelos nossos familiares que estão sendo alcançados. Te agradecemos, ó Deus, pelos nossos vizinhos que estão sendo alcançados. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua misericórdia, por ter enviado o Teu Filho amado, por ter nos devolvido a oportunidade de reinar. Pai, nós sabemos que se dependêssemos de nós, nenhum de nós estaríamos salvo, nenhum de nós estaríamos no Teu plano de salvação, mas é pela graça, pelo favor não merecido, não é pelas nossas obras, não é pelas nossas forças, mas sim pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, que nós conseguimos vencer a cada dia, que nós conseguimos reinar e entrar neste projeto da salvação. Por isso, ó Deus, Te louvo, Te glorifico, Te dou graças por essa maravilhosa manhã. Então vamos, ao nosso livro do dia, junto com essa corrente, com essa energia positiva das pessoas que fizeram o voto, de estar implantando um hábito novo, de fazer uma coisa nova. E ontem nós falamos da contemplação. Aleluia. Exercitar a mão, falar para o cérebro, Desperta coisas novas. Às vezes, quando nós começamos a criar hábitos novos, desenvolver coisas novas, o cérebro tenta nos paralisar, tenta nos jogar, tenta nos mudar. E eu posso já testemunhar tão rápido, que junto com esse hábito novo da leitura, eu estou tendo a oportunidade
de também estar tomando mais água. E a água tem que ser tomada devagarzinho. Não adianta tomar de uma vez, aí tomando aos poucos. Então, pela graça, eu começo meu dia também colocando esse líquido precioso no organismo. Então, ontem nós falamos da contemplação e hoje nós vamos falar da prática. Nesses 21 dias, você romperá para um nível de profundidade maior em seu relacionamento com o Espírito Santo, que o levará a uma nova revelação de Jesus. Dentro do livro Generais da Oração também tem um plano de rompimento. Aqui ele traz para nós o exemplo da prática Soking, S-O-K-I-N-G, Soking. A segunda prática de oração que levará às águas mais profundas da presença de Deus chama-se Soaking. É uma palavra em inglês que significa mergulhar. Trata-se literalmente de uma imersão completa nas águas da presença, a fim de ficar encharcado dela. O Soaking traz cura às feridas emocionais e descanso ao coração. Olha que maravilha, irmãos. Amigo, você que está aqui, né? Você ter curas das feridas emocionais, trazer descanso ao seu coração, acabar a ansiedade, ter as emoções controladas. Então são práticas que trazem o quê? Saúde, transformação, porque você começa trabalhando o seu físico, trabalha o seu emocional, o seu espiritual, e as transformações começam a acontecer no seu profissional. Então são áreas que precisam estar equilibradas. E para que isso aconteça, não é assim, no piscar de olhos, não é assim da noite para o dia. São práticas, são treinamentos, são transformações, são mudança na sua mentalidade. Coisas que você ouviu às vezes durante 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma vida. E aí vem uma realidade e te mostra que não é assim. E te mostra que o que você viveu até ontem era um engano. E você se considerava uma pessoa livre, uma pessoa sábia, uma pessoa transformada, e daí de repente você começa a analisar de que você está vivendo. É como o apóstolo Paulo viveu uma vida criado pelos conhecimentos de Gamaliel, perseguindo os cristãos, quando ele ainda era Saulo, e daí a pouco ele tem um encontro com o Senhor, as escamas dos olhos são tiradas através de uma oração, e aí ele passa de perseguidor do cristão a um anunciador do cristianismo. Muda seu estilo de vida. Começa a imitar Jesus verdadeiramente nas coisas que ele fazia, sendo luz. Comece a mergulhar na transformação da sua vida, porque os tempos do fim estão próximos. Quando você ouvir falar de temores de terra, rumores de guerra, é o princípio das dores. Ainda não é o fim. Ainda tem chance para você, ainda tem chance para sua família, ainda tem chance para o seu vizinho. Mas o general Jesus Cristo está voltando. O general Jesus Cristo está transformando. Tudo que ele se anunciou está cada vez mais próximo de acontecer. Então, cumpra seu papel no reino. Desperta, ó tu que dormes. Aproveita esses 21 dias que você está implantando um novo hábito e começa a mudar a sua vida.
Aproveita esses 21 dias e começa a se transformar. E começa a declarar, primeiramente para sua mente: eu tenho uma mente milionária, eu controlo a minha mente, eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E começa a viver isso. Você vai começar a declarar, mas se você não viver, a sua mente vai voltar a achar que é só uma palavra. Por quê? Porque ela vai olhar na circunstância. Ela vai olhar para esse tempo, Cronos. Mas Deus opera na eternidade. Deus opera na eternidade. Na eternidade não tem futuro, não tem passado. A eternidade é só presente. Por isso, às vezes, nós achamos, as pessoas falam assim: no tempo de Deus. O tempo de Deus é sempre presente. Ele não está preso nas dimensões do tempo. Continuando o livro. As águas profundas são tranquilas e quietas. Essa prática nos leva à quietude e a recebermos mais do Espírito de Deus. Você se coloca diante dele como uma esponja que está sendo embebecida pela sua doçura. E uma paz celestial que excede todo o entendimento blindará o seu coração. Filipenses 4:7. O Swing tem sido muito ensinado com o avivamento que ocorreu em Toronto, em Canadá, na igreja do aeroporto Kate Tefire, em Toronto. Aqui o autor do livro fala: estive muitas vezes lá, praticando Swing, sob orientação de Carol Arnold. Essa prática da presença é maravilhosa. Ela mudará radicalmente a forma como você recebe mais do Senhor em oração. Um guia para a segunda prática da presença. Passo 1. Tenha um lugar secreto para se retirar. Então, esse mergulho na presença do Senhor. A primeira coisa que você tem que fazer é você criar um lugar secreto, um lugar separado. Esse lugar pode ser na sua mente, no seu mundo espiritual, mas principalmente que você tenha um espaço físico onde você vai ter um encontro com o Senhor todos os dias, onde você tem a menor chance de ter uma interrupção, aonde aquele horário vai ser para você e Deus. Esse lugar pode ser o seu quarto, um exemplo que fala para nós lá em Mateus 6,6. Você vai precisar fechar a porta do lugar secreto e se desligar por completo dos ruídos externos. Imunde um ambiente de oração com uma música de oração contemplativa, de adoração contemplativa. Então você vai entrar para um lugar onde está só você e Deus. Esse momento é só você e Deus, não vai entrar a esposa, não vai entrar filho, não vai entrar o sogro, não vai entrar a sogra, não vai entrar pai, não vai entrar mãe. É você e Deus. É ali um lugar onde vai estar um desenrolar entre você e Deus. Este lugar. Segundo, separa um horário fixo diariamente. Então, diariamente você vai ter um lugar fixo. Procure procure se prostrar ou deitar em algum tapete e fique em silêncio por cerca de 30 minutos, em repouso no descanso do Senhor. Você será ministrado pela companhia de Jesus e será encharcado por maiores níveis de glória. Olha só que maravilha. Às vezes nós chegamos e começamos a disparar. Senhor, cuida do meu pai, cuida da minha mãe, cuida do meu filho, abre uma porta de trabalho. Senhor, me dá força para ler mais a Bíblia. E começamos a metralhar e só falar, e falar, e falar, e falar. Essa prática aqui, ela nos ensina a ouvir. Quantas passagens na Bíblia fala? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como você vai dizer que é cristão se você não tem amizade com Jesus? Então você vai tirar 30 minutos em silêncio. Aqui fala de preferência prostrado ou ajoelhado. E vai apenas ouvir
apenas ouvir o Senhor falar ao seu coração. É treinar a ouvir a voz do Senhor. Porque quando você ouve a voz do Senhor, você tem discernimento para tomar decisões. Você tem discernimento. Como eu vou falar? Como eu vou criar uma oportunidade para evangelizar? Como eu vou despertar esse meu colega de trabalho? Como eu vou despertar essa colega minha de trabalho? Que palavras eu vou dizer para ela? E o Espírito Santo vai só te encharcando de novas ideias, de novos drives. Aí você chega, em vez de você metralhar para o Senhor, às vezes você faz uma oração curta e faz o convite. E seu colega de trabalho aceita, seu vizinho aceita, seu familiar aceita. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Você semeia, Ele dá o crescimento. Eu vou para o meu Pai e vou preparar a morada. Se não fosse assim, eu não seria dito. E se não for, Ele não virá. E o Espírito Santo que convencerá o homem do erro, do engano e do juízo. Então vamos ter amizade com esse Espírito Santo, para que Ele venha nos ensinar a tomar as decisões de forma certa, coerente com aquilo que não é erro, com aquilo que não é engano, com aquilo que não vai trazer juízo. Vamos viver a graça da presença. O véu foi rasgado. Hoje nós temos acesso linha direta com o Senhor. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo. Essa prática tem sido muito utilizada ao longo da história. A fome por mais de Deus levou Madame Guyon, que nasceu na França em 1648, à prática diária. Após 68, quando ela teve 1668, ela nasceu em 1648, e 20 anos depois, em 1668, quando ela teve a plena experiência do amor de Cristo, sofreu a perda de filhos, do marido e do pai. Ela passou a dedicar cada vez mais tempo a sós com o Senhor. Madame Guyon é uma das pessoas com quem o autor diz que ele pretende conversar quando chegar no céu. Ela realmente amava muito o Senhor. Embora muito popular e admirada por muitos membros influentes na corte, ela passou a ser perseguida e aprisionada várias vezes por causa da sua fé. Ela escreveu 40 volumes falando da prática da presença. Os seus escritos experimentando as profundezas de Jesus Cristo e experimentando Deus através da oração influenciaram grandemente homens como John Wesley, Whitman Nee e C.S. Lewis, Zinzendorf, Andrew Murray e milhares de outros cristãos, encorajando-os a mergulharem em níveis mais profundos da presença. Ela dizia: a maioria dos cristãos não percebe que é chamada para uma relação mais profunda, interior com o seu Senhor. Mas todos nós somos chamados às profundezas de Cristo, tão certo como fomos chamados para a salvação. Ela escreveu o livro As Profundezas da Oração. Como você deve se desconectar das atividades diárias e dos sons da terra para se ligar ao Senhor para praticar. Ela dizia: primeiro, chegue à presença de Deus, fique em silêncio, respeite-o por um pouco de tempo, permaneça em sua divina presença sem estar preocupado sobre o que orar. Simplesmente desfrute Deus. Não procure nada de Deus neste período, a não ser amá-lo e agradá-lo. Aqui traz para nós Isaías 32, versículo 15 e 18. Vamos ver o que a Bíblia fala aqui, nesse versículo.
Estou lendo na Bíblia King James. Aí está Isaías, capítulo 32. Versículo 15 ao 18. Diz assim o texto da Bíblia, Isaías 32, do 15 ao 18. O derramamento do Espírito. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, o deserto seja transformado em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Então, quando o Espírito chega, o que é deserto se transforma num campo fértil. Não é mais aquela areia seca, não é mais aquela terra sem frutos. Quando o Espírito Santo chega, nós que éramos aquela terra seca, que era olhado para as pessoas, né, como árvore infrutífera, como quem não vale nada, como quem não faz nada, como quem não sabe nada, como quem não produz nada, como um zero à esquerda, nos tornamos, né, uma terra fértil, nos tornamos como uma floresta. O versículo 16: o direito habitará no deserto e a justiça viverá no campo fértil. Então, o tempo da murmuração acaba, o tempo da vitimez acaba, o tempo do mimimi acaba. Quando o Espírito chega, a sua declaração muda. Você começa a falar, eu sou mais do que vencedor. Você começa a se visualizar um general. Você começa a se visualizar ganhando batalhas. Você não tem tempo, não tem mais visão para olhar circunstância. Você entende que o seu alvo é outro, que o que você está vivendo é passageiro, que você está vivendo é um caminho, que você só tem o presente. Você não tem o amanhã e não tem o ontem. Então você começa a viver no tempo do Senhor, porque as suas ações vão te levar a ações de semear, de multiplicar. Você não vai mais parar perdendo tempo deitado o dia inteiro. Você não vai mais parar perdendo tempo nas séries, distraindo, vivendo a vida dos outros. Você vai viver a sua vida, você vai começar a escrever a sua história. E você vai começar a entender o que eu fiz hoje. Eu falei de Deus para alguém? Se você está achando difícil de falar para as pessoas, comece a falar para você mesmo. Comece a falar diante do espelho. Comece a lançar no universo. Por quê? Porque a palavra, a semente lançada, ela não volta vazia. A voz está sendo lançada no universo, alguém vai captar. Uma hora ela vai chegar a um destino, mas lança. O barco não foi feito para ficar no porto. Ele não foi feito para ficar no cais, não. O barco foi feito para ser colocado e lançado. Se ele afundar, amém. Mas lance, porque ele vai alcançar algum lugar. Versículo 18: o povo viverá em regiões pacíficas, em moradas seguras, em lugares tranquilos, de paz e repouso. O que ele quer dizer aí? Que nós vamos viver em lugar pacífico, em lugar de paz, em lugar seguro, em pleno o que nós estamos vivendo hoje, o tempo de Covid, o tempo de gripe, o tempo de guerras. Como que vai viver em paz, em lugar seguro, em lugar pacífico? Irmãos, quando você tem uma ideia, você tem uma mente transformada, a situação não te envolve. Nelson Mandela, dentro da cadeia, trouxe transformação, saiu de lá, se transformou em presidente. Martin Luther King, ele tinha uma ideia, mudou a opinião de um país. Quantas pessoas nós conhecemos, nós podemos modelar,
que tiveram uma mente transformadas e a circunstância não os paralisou. Paulo e Silas dentro da prisão, pronto para ser chicoteados, amarrados, mas a mente estava em paz, o Espírito tinha chegado. Em vez de murmurar, ele falou: vamos adorar. Nós estamos sofrendo por causa do Senhor, sinal de que a minha vida, as minhas palavras estão causando reações. Irmãos, amados, você que está me ouvindo, se o seu dia a dia não está trazendo mudança na vida de ninguém, nem na sua própria, comece a mudar. Comece a mergulhar no Senhor. Tire os 30 minutos parado ouvindo a voz do Senhor. Depois comece a orar em línguas. E comece a clamar com o Senhor. Por que eu não estou transformando ninguém? Por que o meu talento está sendo enterrado? Por que eu não estou multiplicando? Não aceite os dias passar e você não fazer nada. Porque quando você começar a agir, quando você começar a semear, quando você começar a anunciar, você vai deixar um rastro. Que seja uma simples mudança. Às vezes você chega no seu trabalho e cumprimenta com a paz somente aquele que é cristão, somente aquele que tem a mesma visão que você. Começa a mudar. Chega lá e começa a falar: a paz seja com todos. Começa a chegar nos lugares com cabeça erguida, sorriso no rosto, declarando para as pessoas: eu estou de bem com a vida. Eu tenho dentro de mim um tesouro precioso. Eu sou mais do que vencedor. Ah, mas o salário lá é pouco. Lá se trabalha demais. Não importe com isso. O seu propósito não é esse. O seu propósito aqui é adorar o Senhor. O seu propósito aqui é impactar vidas. Você é uma bomba atômica, pronto para ser detonado. Então comece a irradiar as pessoas que estão em volta de você. Comece a declarar transformações. Permita que realmente o Senhor seja o Senhor da sua vida. Aqui eu quero deixar alguns versículos, alguns exemplos de orações na Bíblia, e já vamos estar encerrando. Oração para que seja dada sabedoria aos cristãos, está em Efésios 1:17, Colossenses 1:9, Colossenses 4:12, Tiago 1:5. Orações por fortalecimento do coração, Efésios 3:16 ao versículo 19, Colossenses 1:11, Hebreus 13:20 e 21. Orações por mais poder e consolo de Deus, segundo Tessalonicenses 2:17, Hebreus 13:21. Oração para crescermos na expressão do amor, Efésios 3:18 e 19, Filipenses 1:9, 1 Tessalonicenses 3:12, 2 Tessalonicenses 3:5. Orações para que a igreja cresça em pureza, Jó 17:11 ao 17, 2 Coríntios 13, do 7 ao 9, 1 Tessalonicenses 3, do 12 ao 13. Então nós temos aqui vários exemplos. Vamos deixar, aqui no story do Instagram essa ministração. Vamos postar ela também lá no YouTube. E, com a glória do Senhor, nós vencemos o segundo dia, Então vamos aperfeiçoar e mergulhar cada dia mais na presença do Senhor. Um grande abraço, um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Eu não sei que dia, que hora você vai estar assistindo, mas saiba que Jesus te ama. E comece um novo hábito, a mergulhar na presença, a tirar horas na presença. E
O resultado vai vir com a transformação da sua mente, transformação nas suas atitudes, transformação nos seus hábitos. Comece a contemplar a glória do Senhor. E as pessoas vão começar a ver o Senhor em sua vida. Jesus dizia: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, que nós não conseguimos, às vezes, ver Cristo, porque Ele é Espírito, mas nós conseguimos ver uma pessoa de Deus, uma pessoa de Cristo. Nós conseguimos reconhecer verdadeiramente quem é um cristão e quem não é. Um excelente dia, a paz seja convosco, com todos.